Como surgem os políticos? À falta de protagonismo, ele tentou encontrar um papel para si próprio. Recordou da infância há muito tempo deixada para trás que todos existimos por uma razão e decidiu que aquela era a altura de encontrar a tal coisa a que podia finalmente chamar de razão existencial autopercebida. Queria tornar-se num homem sério. Melhor, queria ser alguém que se devesse levar a sério. Ainda não tinha aprendido, e este é um comentário do autor deste monólogo, que sou eu próprio, ainda não tinha aprendido que tornar-se é a doença da alma. É a doença da alma porque nós já somos. Ora, se nós somos, se nos queremos tornar outra coisa qualquer, só pode ser doença. Mas, contudo, este pequeno detalhe, este pequeno grande detalhe, digo eu, não tem qualquer importância para o caso vertente que eu tento abordar. Ele queria, portanto, tornar-se um homem sério, pois, e então é correto inferir-se que ele não o era no momento em que tomou esta decisão. Equivale assim essa declaração de intenções a uma confissão de imaturidade, partindo do pressuposto que apenas somos sérios quando caímos a nós. Um pouco como acontece sistematicamente na idade madura, o que nos permite dizer que quando atingimos a seriedade caímos de maduros, não é? Portanto, pensando, o nosso herói escolheu o caminho da espiritualidade. A sua primeira escolha foi o caminho da espiritualidade. Pensou então integrar uma qualquer organização religiosa e até já tinha interiorizado uma linha de pensamento que o tornasse credível a quando da inevitável entrevista que haveria de ter com alguém. Seguramente esse alguém escutá-lo-ia em primeira instância, seria um confessor ou algo que o valha, escutá-lo-ia então em primeira instância para aferir as suas intenções, a sua personalidade, o seu caráter, e era preciso estar bem preparado para esse primeiro embate. A linha de raciocínio tinha que ser muito pouco elaborada. Nada de visões ou mensagens subliminares através da glândula pineal, nada de sonhos místicos ou aparições, nada disso. Muito menos daria a sua explicação metafórica preferida, em que ele diz que se deve assumir um papel neste palco grandioso a que chamamos vida. Nada disso. Ele aparecia ali, penitente, arrependido, porque sim. Tudo tinha o seu tempo e todo o tempo tinha as suas coisas, as suas oportunidades. O seu discurso devia ser o mais simples possível. Deixaria a explicação das convicções para o confessor. Ele sabia que muitas vezes aquele que nos observa encontra fundamentos desconhecidos para justificar um determinado ponto de vista pessoal. No fundo, o que ele faria era deixar o outro entusiasmar-se face ao seu comportamento inesperado, o silêncio, falar por monossílabos, a ponto de ser o outro a encontrar uma explicação. Comportar-se-ia um pouco como aquele falso sábio que a tudo responde por monossílabos, deixando os doutos interrogadores chegar a uma conclusão. Ele pensou nisto, maturou durante as últimas férias de verão, nas Caraíbas. Era genial, mas achou que não devia ser esse o caminho.
a história do arrependimento, da iluminação, da inevitabilidade do encontro consigo mesmo, dele próprio consigo mesmo, cheirava-lhe a falso oportunismo, a um papel bastante rigoroso, bastante arriscado, que seria facilmente desmascarado a qualquer momento por algum entrevistador cético demasiado atento. Foi penoso esse momento em que se viu obrigado a descartar uma das vias mais seguras para crescer espiritualmente como ele pretendia. E estava absolutamente convicto que era honesto consigo próprio ao definir esse limite existencial. Ele, um ser que vivera até então afastado dos caminhos morais, à custa do papá, ou se quisermos, da família, perto das bermas limitadoras daquele caminho da perdição, não é? Estaria numa posição privilegiada para reconhecer o oposto mais facilmente. Quem nunca errou, dificilmente reconhecerá a verdade. E ele tinha quase uma cátedra no que refere ao erro da vida, não é? Ninguém reconheceria o bem se o mal não existisse. Eram duas frases que lhe alimentavam a sua vontade de mudança. Quem nunca errou dificilmente reconhecerá a verdade e ninguém reconhecerá o bem se o mal não existir. Eu tinha ouvido isto em qualquer lado, fixou e gostou das duas. Portanto, pouco depois de ter descartado o caminho da espiritualidade, da religião, para chegar à espiritualidade, decidiu enveredar pela segunda via que já tinha definido como execuível para chegar a bom porto. E lembrou-se de uma terceira frase que ouviu ainda nos bancos da religião e moral, que lhe tinha ficado gravada a fogo na memória. Se te enganaste no caminho, volta ao ponto de partida. De acordo com esta filosofia de vida, decidiu então optar pela via mais fácil, a via política. Queria demonstrar que não é só a perversidade moral que tem cabimento na gestão da coisa pública, que aí também há espaço para as boas intenções, para o crescimento espiritual, através da aplicação da justiça social e moral. Sorriu a esta decisão interior e fez um certo silêncio, ocupou um espaço de espiritualidade. Era preciso crescer espiritualmente através da aplicação, como é que ele disse, a aplicação da justiça social. Respirou pausadamente, após um ou dois suspiros profundos, como eu aqui fiz. Fez a leitura da frequência cardíaca na pulseira eletrónica, que tinha adquirido recentemente, e a que chamava batimógrafo, e verificou com satisfação que estava absolutamente calmo. Mas iria devagar, com o seu tempo. Cingir-se-ia a um plano que a sua mente já tinha arquitetado cuidadosamente. E começaria por ir visitar o seu tio Alfredo, ao asilo. E seguramente que esse antigo líder da bancada parlamentar da velha ala reformista lhe daria indicações preciosas sob a forma de sobressair naquela autêntica selva onde o perigo poderia vir de qualquer lado, a qualquer momento, de qualquer bancada. Talvez o tio desconfiasse do seu súbito interesse no velho político caído em desgraça devido a um acesso de loucura. Eu raramente ia visitar o homem, não é? E essa loucura era comum na linha materna familiar. Mas o nosso herói estava preparado para isso, como bom candidato a político que era. Estranhamente, ele será recebido com um largo sorriso pelo tio Alfredo, um sorriso quase angélico, daqueles que são inerentes à confirmação de um desejo. Será que a velha raposa já esperasse aquele encontro?
pensava eu enquanto sorria para o tio. E terá sido por isso, certamente, que ele o iria receber de braços abertos e com aparente satisfação? Cuidado!